eu não sei se é a mobilização, mas o Corinthians parece que tem algo a mais, parece que quer mais, não é que o Palmeiras não queira, mas parece que quer mais do que o Palmeiras, parece que é diferente. Como é que você analisa essa eliminação do Palmeiras e principalmente essa classificação do Corinthians? O que o Corinthians tem que nesse momento o Palmeiras não tem? Vamos por aí. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar tudo o que rolou nesse pós-jogo. O Timão vence o Palmeiras, 1-0 na ida, 2-0 na volta, está classificado 3-0 no agregado. O Palmeiras depois perdeu a linha, né? Teve um jogador expulso logo cedo, uma expulsão do Aníbal Moreno, né? Muito infantil. O VAR pegou lá a cabeçada dele contra o Martínez. O Palmeiras ficou com a menos desde o início do primeiro tempo. E aí, no final também, teve mais um expulso. O Timão fez 2-0 com muita tranquilidade e garantiu a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Então agora vamos acompanhar tudo o que rolou nesse pós-jogo. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Quinta-feira agora a gente saber o que vai acontecer com Vasco e CSA, com Cruzeiro e CRB. Mas fato é que dois dos principais favoritos ao título da Copa do Brasil ficaram pelo caminho nesta noite. Palmeiras e Flamengo estão fora da competição. Destaque para esses dois jogos, a gente vai falar dos outros classificados também, com Paulo Calçade, com Vitor Birner, com Jean Oddi e com ele que está de volta. Como é bom ter você de volta no Linha de Passe, faz muita falta aqui e para o jornalismo esportivo, meu querido. Obrigado, Tudo de William. melhor para você, que bom que você está aqui com a gente, viu? Recíproca é verdadeira, estava sentindo falta da companhia dos amigos também, bom estar aqui, boa noite a fã de esportes. E eu começo com você, vamos lá. Tá bom, aberta a Copa do Brasil, né? Pois é. Abertíssima. Todo começo de ano a gente aponta Flamengo e Palmeiras como favoritos a tudo, né? No país, no continente. Então, acho que, sem dúvida, para quem segue na competição, começa a olhar para esse afunilamento com olhos de opa! Tem uma janela de possibilidade se abrindo aqui para quem continua na competição, né? Eu acho que para quem pensa em brigar pelo brasileiro com eles, não é boa notícia, né? Sim. Porque você vê esses times com mais datas livres e com mais chances aí de focar no brasileiro e brigar. E acho que vão dar uma prioridade ainda maior, como já deveriam mesmo dar para o Brasileirão. Mas é claro que o sentimento, principalmente pro Palmeiras, nessa noite é de frustração, porque vai ficar aquela sensação de o que poderia ter sido. O Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians vive uma das maiores crises institucionais da sua história. O extracampo é uma coisa terrível. O começo do trabalho do Dorival é todo acidentado. Ele está demorando para encontrar soluções em vários aspectos. Mas é uma eliminação do seu grande rival com 2 vitórias. E é a primeira vez que o Corinthians ganha um mata-mata do Palmeiras que não é de Campeonato Paulista. Pois é. Então, assim, é grande, é muito grande. Me parece ser a maior vitória do Corinthians no Allianz Parque. 2 gols de diferença não tinha feito antes, não. Então, Já ganhou um Paulista no Allianz Parque. Então. Assim, é muito grande. É muito grande o que o Corinthians consegue fazer hoje. Claro, explorando a vantagem numérica, mas explorando algumas fragilidades que o Palmeiras demonstrou. Os 3 gols do confronto, por exemplo, foram em jogadas aéreas. Né? Exatamente. Então, olha como o Corinthians conseguiu trabalhar muito bem nesse tipo de situação. E acho que conseguiu explorar também o desequilíbrio emocional que o Palmeiras mostrou em diversos momentos do jogo de hoje, né? A partir do desequilíbrio do próprio Aníbal, né? Na jogada que a gente pôde observar. E, claro, parabéns ao Corinthians. Há momentos da temporada que significam uma virada de chave. A gente vai ver daqui para frente o que isso vai representar. Mas me parece muito claro, né, até mesmo pela maneira que a gente viu ali os jogadores se reunindo no meio do campo, comemorando, vibrando muito, o ambiente pode mudar. Alguma coisa diferente pode se transformar ali dentro. E sobre o ambiente do Palmeiras, assim, já houve muita divisão sobre o trabalho do Abel, sobre como o Abel é percebido, sobre como o futuro do Abel é visto dentro do universo da torcida do Palmeiras. Eu tô curioso para ouvir a entrevista dele. Eu tô curiosíssimo também para saber como é que vai. Porque hoje foram expulsos auxiliares, ficou sozinho lá, né? Tá todo mundo expulso ali, porque várias reclamações. Aliás, um jogo rico em expulsões, né? Teve o Aníbal, teve o M. Martínez também agora no finalzinho do jogo. Teve do banco do Palmeiras 2 expulsões também. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Fato é, Paulo Calçade, que o Corinthians fez de novo, né? Já tinha feito no Paulista, foi lá e fez de novo. É bom lembrar, hein? 4 confrontos de mata-mata e o Palmeiras não fez um gol
no Corinthians nesses 4 confrontos de mata-mata. Boa noite a todos. E tem uma mudança aí, porque houve um momento dessa história de Abel no Palmeiras, enfrentando o Corinthians, que o Palmeiras ganhava em Itaquera, ganhava no Allianz, era muito difícil. Esta etapa, vamos falar assim, em 2025, é uma etapa boa para o Corinthians. O Corinthians ganhou na ida no jogo do Paulista lá e ganhou lá agora novamente. São 2 vitórias no Allianz. Né? E é difícil jogar lá, como é difícil jogar em Itaquera também. E eu vejo assim, tem o jogo em si, que produziu um resultado que ele gera... O que o resultado vai gerar, nós vamos ter que aguardar. A partir da coletiva do Abel. Né? A partir da coletiva. Porque assim, o Abel teve um momento que ele abandonou, né? No jogo. Então você percebe, ele largou mão e aí era auxiliar berrando, sentou a galera sendo expulsa de campo e ele parece que ele tinha desistido. E há um descontrole emocional aí que está presente no time e ele vem do banco, vai para o time, do time volta para o banco. Isso é claro. Isso é claro. É uma coisa que a gente fala, quer dizer, é um destempero que passa. E hoje o Daronco fez uma boa arbitragem. Um jogo muito difícil de apitar. Sim. Muito difícil de apitar. A expulsão foi corretíssima. O gol, o Bidu, não teve nada de anormal ali. Não, okay. Mas ali vira um inferno. No banco, o banco vê coisas assim monstruosas que não aconteceram. Isso vai para dentro, o Palmeiras termina com 2 expulsões. E tem a mobilização do Corinthians, é incrível, né? Os Corinthians não conseguem se mobilizar para várias competições ao mesmo tempo. Ele conseguiu se mobilizar para 2 confrontos esse ano. Grande mobilização do Corinthians foi para enfrentar o Palmeiras. Na final do Paulista e agora na Copa do Brasil. O resto foi levando. Por quê? Primeiro, o Corinthians não consegue... Ele tem um 11. Ele não consegue transferir esse 11 para todas as partidas. Sim, não dá. Então, ele conseguiu um baita de um foco com o 11 ideal para esses 2 confrontos. E aí ele saiu vencedor porque ele tem caras muito decisivos. O Yuri é decisivo, o Memphis, o Carrilho, o Garro, são caras muito importantes. E olha que o trio nem jogou isso tudo hoje. Nem jogou. E só um detalhe, o Palmeiras finalizou 19 vezes, acertou 2. Hugo Souza fez 2 defesas. Foram 5 defesas do Everton. O Corinthians acertou metade dos chutes, 7 de 14. Então, assim, teve um baita mérito do Corinthians e um Palmeiras para a gente analisar aqui também do que está acontecendo e o que pode acontecer ainda. A gente vai destrinchar tudo isso. O Birner estava falando aqui, né? Muita gente comenta, e acho que é correto, poxa, para o Corinthians classificar, passar, conseguir bons resultados, precisa daquele trio ali arrebentando, né? Memphis, Garro e Yuri Alberto. Curioso que o trio não precisou arrebentar, o trio ali até fez um jogo ok, nada demais, e ainda assim o Corinthians consegue vencer o Palmeiras com margem de 2 gols de diferença aí no Allianz. Que era o que o Palmeiras precisava para passar, né? 2 gols de diferença. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Mais uma vez, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. O jogo a expulsão da Aníbal condiciona muito. Nesse caso, coração quente e cabeça quente. Sim. Não como o treinador gosta e como fez o Palmeiras do Abel ganhar campeonatos, inclusive quando não tinha os melhores elencos, seja a Libertadores, seja o Campeonato Brasileiro. Faz tempo que isso ficou só como uma frase, né? Não é mais uma atitude, né? Eu já vou entrar no Corinthians bem breve. Sim. Para mim, o Palmeiras rende consideravelmente menos do que pode há um bom tempo. O Palmeiras, quando é eliminado pelo Boca, o Abel meio que forçado colocou alguns jogadores mais jovens em campo. O Endrick foi lá e conseguiu uma virada na derrocada do Botafogo do Campeonato Brasileiro. Parabéns para o Palmeiras. Mas a gente tem que questionar. E eu, para ser bem claro, na época da Libertadores, falei que ele não devia mudar. Defendeu, sim. Mas ele devia ter mudado antes. Sim. O tempo mostrou isso. E ele é o técnico, ele está lá exatamente para isso. Para mim, ano passado, o Palmeiras não rendeu no nível que podia. E até agora, nesse ano, também não. E algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, é óbvio que na construção de jogo e nos confrontos, você ter um atleta a menos, um jogo desse faz a diferença. Mas os 2 gols foram em bola parada. Onde você equipara numericamente. E onde o Palmeiras costumava ser extremamente forte. Na defesa e no ataque. Na defesa e no ataque. Hoje o Palmeiras, ele compete. Ele continua sendo forte. Mas
eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras mais frio que enxerga o jogo, ele espera um cruzamento hoje com um pouco mais de temor do que ele esperava 2 anos atrás. 3 anos atrás. Menos confiança. 4 anos atrás. Porque o time tem queda de rendimento muito clara. Hoje fica difícil falar, porque sem o Aníbal, obviamente, o time cai. Não fez um jogo ruim até tomar o primeiro gol. Sim. Fez um jogo bom, inclusive contra o Corinthians. Um Corinthians que não surpreende taticamente, porque não tem como surpreender. São os 3 jogadores, os 3 volantes, deixa espaço pelos lados. E a gente fica esperando que eles decidem. O time assim compete e é forte em mata-mata e consegue se mobilizar. Isso chamou a atenção. 4 jogos contra o Palmeiras, não tomou um gol sequer. Pois é. Né? No mata-mata desse ano, estadual e agora, mereceu a classificação, porque o Palmeiras errou, porque o Corinthians foi bem defensivamente e segue na competição o time que tem dívidas e não aquele que gastou mais de 700 milhões em contratações contando ano passado e esse ano. Curioso isso, né? Jean Oddi, boa noite para você também. Cara, como que a gente pode analisar? É claro, aí a Copa do Brasil, teve a questão do Campeonato Paulista, mas olhando, a gente falava 11 com 11 ali, é muito parelho, é muito pau a pau. Mas o Corinthians parece que nesses confrontos ele sempre consegue algo a mais. Eu não sei se é a mobilização. O Corinthians parece que tem algo a mais, parece que quer mais. Não é que o Palmeiras não queira, mas parece que quer mais do que o Palmeiras, parece que é diferente. Como é que você analisa essa eliminação do Palmeiras e principalmente essa classificação do Corinthians? O que o Corinthians tem que nesse momento o Palmeiras não tem? Vamos por aí. Então, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, primeiro que eu acho que assim, o momento todo e o que essa eliminação vai causar ou não, como disse Calçade, a gente vai ver ainda. Claro. Eu acho que tem a ver com um acúmulo de coisas, né? E com um acúmulo de confrontos mesmo contra o Corinthians, não especificamente o jogo de hoje, né? Que foi um jogo condicionado pela expulsão do Aníbal. Eu acho que assim, na hora que você pega os 4 confrontos e vê que, acho que assim, nos 3 anteriores, os jogos foram muito parelhos mesmo. E talvez não fossem para ser tão parelhos assim. Eu até acho que assim, o Corinthians tem um bom time titular, mas se você imaginar que nos segundos tempos, o Palmeiras sempre tem muito mais condição de manter um alto nível dentro de campo. E nos outros tinha o Estevão. Nos outros tinha o Estevão, enfim. Mas tudo bem, mas agora tinha jogadores que não tinha nos outros. Eu nem acho que aquele fosse mais forte do que o de agora. Mas eu acho que assim, foram jogos muito parelhos. E isso, de uma maneira ou de outra, é mérito do Corinthians. Não dá muito para discutir. O fato dos jogos terem sido jogos com muito pouca coisa criada era positivo para o Corinthians. Porque era normal que fosse assim e que o Corinthians eventualmente jogasse por uma bola como jogou na final do Campeonato Estadual e fez esse gol na partida, o gol que acabou dando título na partida no Allianz Parque. A mesma coisa se deu, eu acho, no jogo na Neoquímica Arena, no jogo de ida. Foi um jogo muito parelho que, ok, o Corinthians venceu, poderia até ter terminado empatado, mas, de novo, os jogos serem parelhos já é mérito do Corinthians. Isso é verdade. Porque o Palmeiras tem mais elenco. Eu até falei da última vez que acho que se olhar os quartetos titulares, talvez até o do Corinthians seja melhor, mas aí você olha para o banco, o Palmeiras tira do banco hoje o Rafael Veiga, tira o Felipe Anderson, o próprio Flaco Lopes, enfim, eu acho que então assim, o Palmeiras teria condições de jogar 90 minutos em mais alto nível. Então, óbvio que tem, acho que demérito de um lado e mérito do outro. A questão da mobilização, eu acho legal destacar o aspecto positivo do Corinthians. Quer dizer, o quanto o Corinthians, de fato, né, e o Calçado falou disso, consegue, né, nesses jogos ter uma postura que também você não vai conseguir ter na temporada inteira no Brasil. Não dá. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Depois vamos falar do Flamengo, que trocou porque tinha que trocar e tudo mais. Só que eu não gosto desse papo da postura. Porque... E aí eu entro na expulsão do Aníbal. Porque boa parte da torcida do Palmeiras, se for ser coerente com tudo que falou durante a semana, vai ter que aplaudir o Aníbal agora. Ele passou do tom. Então tá aí um pouco do que rolou nesse pós-jogo. O Timão vence muito bem o Palmeiras. Confesso que surpreendeu muita gente, inclusive eu, né? Não achei que fosse ser uma massa do Corinthians como foi. É claro que o fato de ter um jogador a mais também ajudou bastante, porém a postura do Corinthians desde o começo não foi aquela postura de se defender como muitos esperavam, né? Conseguiu ali bater de frente logo no início.
até mesmo antes da expulsão, e consequentemente saiu ali com 1-0, depois o segundo, dominou, o Palmeiras pouco pôde fazer, e com isso o Timão está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. 1-0 na ida, 2 na volta, 3-0 no agregado, e o Timão elimina um grande rival na Copa do Brasil. Comenta o que você achou, deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Sem mais enrolação, obrigado a todos, valeu!